Eu queria fazer uma pergunta para o Diego. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito boa. Eu fiquei bastante surpreso de ver o que já está sendo feito com relação aos resíduos, porque realmente é um outro problema ambiental que a gente tem hoje, né, nos nossos dias. E uma pergunta que eu queria fazer é se teria um plano de expansão da Ecoponto, de pegar mais lugares, por exemplo, de criar mais algum ponto no município ou algo assim, de atender mais resíduos, assim. Isso. Qual que é o seu nome mesmo? Felipe. Felipe, é assim, ó. Plano tem, plano, mas tudo isso gera um gasto para a prefeitura, você entendeu? A gente consegue implantar mais ecopontos, em mais pontos, entendeu? Foi igual eu expliquei, igual vou falar novamente. Hoje o ecoponto depende 100% do repasse da prefeitura, porque tudo, a gente não vende nada lá, é tudo gratuito. Fala a verdade, a única coisa que a gente vende é o reciclado, que a gente vende, e eu transformo em café da manhã para o pessoal, não pego nada também de reciclado. Então, plano de expansão, claro, a gente já montou um lá na Coab 2, entendeu? A gente consegue expandir mais, mas depende bastante da prefeitura, porque a gente depende 100% do repasse da prefeitura. Esse ano de 2025 teve a licitação, né? A gente concorreu com 10 empresas, ganhamos novamente, e no processo de licitação foi implantado o Ecoponto 2, você entendeu? Então, projeto a gente tem, é sempre bom ampliar, atender melhor o munícipe, mas a gente precisa, a gente depende 100% do repasse da prefeitura, você entendeu? Então, para a gente colocar mais um ecoponto em mais um outro ponto, vai gerar mais um gasto. Então, tem que ver se é viável para a prefeitura, você entendeu? Tem N fatores para a gente poder tá expandindo, você entendeu? Só complementando, se a população tiver consciência, cada um descartar no local correto, né, levar no ecoponto, ter o contato, ligar para ele buscar, a prefeitura economiza 90% do custo que ela tem hoje para estar limpando e refazendo onde jogaram. Então, esse dinheiro que economiza, dá para investir e criar novos espaços. Porque aí, se você tem mais pessoas, você vai ter mais trabalhos, vai ajudar muito. Então, nós precisamos dando um passo. A Milena pode até complementar, mas eu acredito que para ter um espaço, você tem que ter as licenças ambientais, você tem que estar num distrito industrial, não é qualquer um que vai aceitar um local desse no seu bairro, no seu quarteirão. O pessoal reclama, joga em qualquer lugar, mas ninguém quer próximo. Vou dar um exemplo, não tem nada a ver, na causa animal. Todo mundo ama, todo mundo quer defender. Todos os locais que a gente indicou para abrir um canil, para poder expandir, para poder as ONGs, né, as entidades cuidarem, ninguém quer, tem denúncias. A gente não consegue fazer. Nós temos que esperar um espaço num distrito industrial para ver se consegue, para poder instalar um local para colher os animais. E assim é com a causa ambiental. Aí, vocês sabem, o tempo que tem de luta, tem 30 anos de olho d'água, enfim, quantos trabalhos a gente faz. Né? Essa Semana do Meio Ambiente, as leis ambientais, nesse tempo aqui que a gente está na Câmara, aqui, junto com a Secretaria, os executivos, tudo a gente tem feito, modernizado. Agora o Condema está muito forte, atuante, uma equipe boa, parceiros. A gente discute, conversa junto, elabora as leis. Então, tudo isso aí a gente está fechando um pouco de cada vez. Mas, se a gente conseguir reduzir os nossos gastos, refazendo aquilo que já estava na mão da população, que já tinha como ser encaminhado, para depois começar tudo de novo, entendeu? Então, a gente pensa, a gente cobra, né? Seria o ideal para a gente. Mas, infelizmente, nós não temos esse passo ainda,
Mococa está dando os primeiros passos e a nossa população precisa colaborar mais. Tá? Realmente, o que o Bob falou é verdade, né? Para você abrir um outro ecoponto, mais um ponto, para a gente estar recebendo um volume alto, igual a gente recebe no Distrito Industrial, não é fácil, você entendeu? Ninguém quer um ecoponto do lado de casa. Coloca a máquina trabalhando, faz um barulho muito alto, a máquina triturando, caminhões e caminhões entrando e saindo todos os dias, poeira. Então, o que o Bob falou, ele tem razão também, não é fácil. A gente está no Distrito Industrial 1, conseguimos ali o terreno mais próximo do munícipe, entendeu? Mas o ideal mesmo que a gente conseguiria fazer é fazer alguns pontos igual lá na Coab 2, no Jardim São José, porque abrir um ecoponto igual a gente tem a unidade 1 lá no Distrito Industrial, é um pouco difícil abrir outro, por exemplo, lá na Vila Carvalho. Não tem como. Não tem como. É quase meio que impossível, precisa das licenças ambientais. Então, é distrito industrial mesmo, para poder receber esse volume que a gente recebe, para a gente poder fazer, triturar. E o que a gente consegue fazer é outro ponto igual o da Coab 2. Os PEVs, né? Que não é só um desejo, mas é uma obrigação do município, né? Conforme a nossa legislação do PMGIRS, ele contempla mais unidades no nosso município. Mas como o Diego falou, eles dependem de repasse, né? E a prefeitura precisa ter isso no orçamento para poder fazer o repasse para a empresa, né? Então, como eu falei, os distritos mesmo estão contemplados. A gente precisa, sim, abrir mais pontos para poder facilitar para a população, incentivar, né, mais o descarte da forma correta. Mas, para isso, precisa de um estudo, precisa de um planejamento e, principalmente, de dotação para a gente conseguir fazer esse repasse. Mas a vontade, sim, é enorme. Se fosse possível, a gente teria um PEV em cada bairro, né, para facilitar, para incentivar, mas ainda falta um pouco de recurso financeiro. Tá? Então, como eu sou da área da biologia, isso tem tudo a ver com a área, tanto da biologia quanto a área ambiental. E eu tenho uma compostagem em casa, então eu quis saber mais sobre o projeto da Ecoponto, como que funciona e afins. E foi algo válido para você? Com certeza foi algo válido. O caso da Ecoponto eu já conhecia desde o ano passado, quando eu estava trabalhando como voluntário no projeto Cidade Verde. E aí eu soube da Ecoponto porque lá eles fazem adubo, eles produzem adubo orgânico, então, como isso ajuda na questão de plantio de árvores, então se usava adubo orgânico deles. Alô. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, Thiago, pela sua apresentação, bastante detalhada. E uma coisa que me chamou a atenção foi sobre o córrego Lambari. Participei da audiência pública em abril, que houve sobre o córrego Lambari, até perguntei para eles sobre os testes, os relatórios de ensaio, e você saberia dizer se esses relatórios de ensaio eles chegaram a ser liberados para vocês do Condema ou não? Porque eu dei uma olhada, inclusive, no site da CETESB mesmo, que mostra as multas, né, se teve auto de infração. E teve aí teve o último auto de infração, acho que é de março desse ano, aí eles dobraram a multa e nesse auto tem os números desses relatórios, só que pelo jeito não está público ainda, né?
Alô? Ô, Felipe. Então, quando a gente fala que o Condema, ele é limitado, assim, nas questões, né, em algumas questões, envolve isso também, né? Porque muitas informações não chegam para a gente. Apesar do Condema ser quem fez a denúncia, né, do problema, a gente é o último a saber, né? Então, muitas informações não chegam para a gente. Então, quando a gente bate na tecla do executivo, do legislativo, usar da força política para ir em busca de uma solução definitiva para esse caso, é por esse motivo. Porque muitas informações chega diretamente para a secretaria ou vai direto para o promotor, para o Condema não chega, né? Então, a gente fica sem ferramentas, né, sem argumentos para a gente poder trabalhar. E aí, se a gente não fica em cima, não fica falando, às vezes a gente até é taxado como chato, né, essas informações não chegam para a gente. Então, por isso eu volto a falar. Não pode ser, a prefeitura não pode só ter uma atitude reativa quando a população reclama. Ela tem que estar sempre em cima, em busca, sabendo por que está atrasando, ou por que não chegam os laudos, qual que é a dificuldade de aprovação dessa adequação que a empresa já está com o projeto pronto, está está disposta a investir e resolver o problema, porque a empresa quer resolver o problema, mas está parado na CETESB. E aí o Condema não consegue ter acesso às informações da CETESB, né? Então, é por isso que a gente fala, usar da força política. Se não for usar da força política, esse caso vai durar muitos anos. Foi dito na audiência pública em abril que provavelmente teria uma solução até outubro desse ano. A gente já está em junho, no meio de junho praticamente. Será que a empresa vai ter tempo de resolver até outubro? Logo começam as chuvas. Aí vai ser necessário, nesse projeto, a escavação e a abertura de uma terceira lagoa, né, lá no local. Será que as chuvas vão permitir que as máquinas entrem lá e façam o trabalho, né? Então, tem esse problema também, né, que pode acontecer. E aí, esse prazo que era outubro desse ano, já pode virar para ano que vem, né, se nenhuma atitude for tomada, né? Então, é isso, né? O Condema, ele está aí para ficar cobrando, mas a gente é limitado. Muitas informações não chegam para a gente. Eu achei a apresentação muito boa, ele mostrou bastante coisa, e principalmente o que chama atenção na apresentação é a questão do plantio, que muitas árvores não deu certo, não vingou, por quê? Porque a árvore ela é um ser vivo, então a árvore você tem que estar sempre monitorando, principalmente nas primeiras semanas, depois que você planta a muda, você tem que estar monitorando. Não é simplesmente você colocar a muda e largar lá, entendeu? Então tem que ter um monitoramento. E outra coisa que me preocupa até um pouco é a questão do córrego Lambari, que a gente não sabe ainda no que vai qual que vai ser os próximos passos, porque agora, pelo que eu vi, agora depende da CETESB, a licença eu não sei se é licença de instalação ou licença prévia, depende da CETESB agora aprovar para fazer a instalação lá do tratamento deles. Talvez a CETESB tenha muita demanda, porque a CETESB é de São João da Boa Vista, ela atende Mococa e atende mais de um município. Então, tem que torcer para que aconteça logo a questão do tratamento lá de efluente, porque os moradores estão sofrendo muito, há muito tempo, com esse problema.